Olá, querido amigo concurseiro e querida amiga concurseira. Nessa aula vamos falar um pouquinho de geometria de posição. É aquela que estuda os entes primitivos, ponto, reta, plano, os seus postulados. Então são aquelas partes mais teóricas, assim, mais chata. Não tem cálculo pra gente estar fazendo, calculando uma equação mirabolante do caramba aqui. Não, é mais a parte teórica, aquela que as palavrinhas vão importar da forma que está escrita, se é ou não é, se pertence ou não pertence, se é paralelo, coincidente, ortogonal, tá bom? É isso que nós vamos estudar aqui. Mas antes de falarmos desses postulados, vamos ver primeiro esses entes primitivos então que eu falei para vocês. Olha só. Então essa geometria de posição, ela estuda esses três entes primitivos da geometria. Conforme eu disse, ponto, reta e plano no espaço. Temos o estudo dos postulados das posições relativas entre estes entes. Ponto. Cara, ponto é algo que é um ponto. Falou em ponto, todo mundo sabe o que é um ponto, é só fazer um pontinho. O ponto, pessoal, ele não tem definição, ele é um ente primitivo, a gente não consegue demonstrar um ponto. Assim como a gente também não consegue demonstrar o que é uma reta, nem demonstrar o que é um plano. A gente pode supor, fazer suposições do que eles são, mas demonstrar cada um desses a gente não consegue. Então, eles são nossos entes primitivos. O que a gente consegue demonstrar é o que nós chamamos de teoremas. Então, os teoremas nós conseguimos demonstrar. Mas um ponto, ó, ponto a gente não consegue demonstrar. Um ponto, ele não tem diâmetro, ele não tem tamanho, tá bom? Ele não tem comprimento. Um ponto é um ponto. E uma reta, ela também não tem largura, por exemplo. Comprimento uma reta tem? Uma reta ela é infinita. Uma reta, digamos que a reta tem comprimento, quando a gente pega dois pontos desta reta e calcula a distância entre eles. Aí dizemos que é um segmento de reta, mas a reta ela não tem comprimento, ela é infinita. E o plano também, olha só, um plano, ele também é infinito, tá? Geralmente plano a gente denomina como sendo uma letra do alfabeto grego, alfa, beta, gama, delta, epsilon e assim sucessivamente. Já a reta, geralmente a gente denota ela com uma letra minúscula, R, S, T, U, A. E o ponto, geralmente, ele é denotado por uma letra maiúscula. Então, essas são as denotações de cada um desses entes primitivos que eu queria mostrar para vocês. Agora, uma reta, ela pode ter infinitos pontos, ó. E aí, um plano pode ter infinitos pontos, pode ter infinitas retas, tá? Então, é isso que nós vamos estudar aqui. São essas posições relativas entre esses entes, são os postulados que falam justamente sobre isso, tá certo? E o primeiro deles que nós vamos abordar vai ser o postulado da existência, cara. Como assim o postulado da existência? Olha só, acompanha aqui comigo, ó. No espaço existem infinitos pontos, retas e plano. Então, cara, no espaço, pensa no espaço. Cara, o espaço é todo lugar que você imagina. Óbvio que vai ter infinitos pontos. Também é óbvio que vai ter infinitas retas e infinitos planos, tá bom? Então pode ter infinitos planos, retas e pontos, tá bom. Aí o B. Numa reta e fora dela existem infinitos pontos. Pega essa reta aqui, ó. Tem ponto aqui, pode ter um ponto aqui, um aqui, um aqui, aqui. Pode ter infinitos pontos nessa reta. E fora dela também, ó, pode ter o quê? Infinitos outros pontos. Então ela pode ter infinitos pontos nela e fora delas, tá? Assim como num plano, olha só, assim como num plano e fora desse plano existem infinitos pontos e infinitas retas. Foi o que eu disse para vocês agorinha mesmo, ó. Suponha um plano qualquer, você pode ter infinitas retas. E além de ter infinitas retas, você pode ter infinitos pontos dentro desse plano, como também pode ter pontos aí fora desse plano. E olha só, a D é uma que chama muito atenção. Entre dois pontos distintos, sempre existe um outro ponto. Olha só,
essas daqui, esses postulados de existência que eu falei para vocês, eles podem parecer um pouco viajados assim, a princípio, mas eles são muito importantes na existência da matemática. Por exemplo, você pega uma distância qualquer entre dois lugares. Você pode falar para uma pessoa que ela nunca vai chegar até o final. Se ela partir desse ponto, ela nunca chega no final desse outro ponto. Será que ela nunca vai chegar? Sim. Por exemplo, suponha que ela sempre ande metade do caminho que resta. Se ela está aqui, se ela andar metade, ela vai chegar até um determinado ponto. Se ela andar mais metade, chega até outro determinado ponto. Se ela andar mais metade, chega até outro determinado ponto. Toda vez que ela vai caminhando metade do que falta, ela nunca vai chegar no seu destino. Por quê? Porque existem infinitos. E é o que diz aqui o item D. Ele fala o seguinte: entre dois pontos distintos, você sabe o que significa distintos? Distintos significa diferentes. Então, entre dois pontos distintos, sempre existe um outro ponto. Então, quaisquer dois pontos que você pegue, sempre vai existir um ponto entre esses dois pontos. Esse aqui é um dos mais importantes dos postulados de existência. Porque os outros são mais comuns da gente conseguir enxergar. Porque numa reta, cara, suponha que numa reta você vai ter infinitos pontos nela e infinitos pontos fora dela também. E aí se você pegar, por exemplo, um plano, e o que vai acontecer? Você pode ter uma reta nesse plano, você pode ter reta fora desse plano, você pode ter reta assim nesse plano, pode ter reta assim, e pontos também infinitos, tá certo? Então este daí é o nosso postulado da existência, tá ok? Vamos continuar então? Olha só, o próximo é os postulados da determinação. Como assim? Ó, preste atenção que esse daqui costuma não cair em provas quando é pedida essa matéria. Ele costuma chover em provas. Por quê? Olha só, primeiro passo. Dois pontos distintos determinam uma única reta. Por que que eu grifei aqui distintos já? Por causa do seguinte, se estiver escrito, expresso assim para você, dois pontos determinam uma única reta. Mentira. Dois pontos não determinam uma única reta. Ele tem que falar para vocês dois pontos distintos, que são dois pontos totalmente diferentes. Por quê? Se eu falo que dois pontos determinam uma única reta, eu posso ter esse ponto aqui e posso ter um outro ponto em cima dele. Vai determinar uma única reta? Não. Vai ter infinitas. Agora, se eu pego dois pontos distintos, dois pontos diferentes, aí sim, por dois pontos diferentes, ó, eu só consigo passar uma reta por esses dois pontos. Então, para definir aqui, ó, por dois pontos distintos determinam uma única reta. Por esses dois pontos aqui, só existe uma reta que passa por eles, ó. Essa daqui não passou bem por eles, mas vou mudar meus pontos então, ó. Então, eu tivesse esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó. Se eu tivesse esses dois pontos, só existe essa reta que eu tracei que passa por ele. Tá certo? Então isso daqui é muito, muito, muito importante. Agora o B. Três pontos não colineares determinam um único plano. Quando eu digo não colineares, significa que eles não podem estar alinhados. Então não são três pontos alinhados. Quando eu digo alinhados, seria esse daqui, ó. Três pontos numa única reta. Não posso ter três pontos numa única reta. Eu posso ter o quê, ó? Três pontos não alinhados representam esse daqui, ó. Então, por esse daqui, ó, passam apenas um único plano. Só tem três pontos não colineares, então nós temos apenas um único plano. E aí, como consequência desse postulado, nós ainda temos o seguinte: uma reta e um ponto fora dessa reta determinam um único plano. Por quê? Eu não falei para vocês que tem que ser três pontos distintos, três pontos não colineares, então eles não estão alinhados. Só que olha só, pega dois pontos quaisquer desses daqui, ó. Por dois pontos distintos que são esses, não passam uma única reta? Sim. Então agora que eu tenho uma única reta e tenho um ponto. Então uma reta e um ponto fora dela determinam aí um único plano. Certo? Agora olha só. Duas retas paralelas, distintas, determinam um único plano. Retas paralelas distintas, paralelas diferentes. Essas duas retas paralelas, elas determinam um único plano. Ó.
ela tem aqui um único plano. Então, essas duas retas distintas determinam um único plano, desde que elas sejam paralelas. E por fim, ó, duas retas concorrentes determinam um único plano. E o que seriam duas retas concorrentes? Duas retas concorrentes são duas retas que se cruzam. Então, se eu tenho duas retas que elas se cruzam, ou seja, que elas possuem um ponto em comum, significa que elas determinam um único plano. Como pode ser um exemplo disso aqui, ó? Essas duas retas aqui, ó, elas são concorrentes, porque elas se cruzam. Se elas se cruzam, então essas duas retas aí determinam um único plano, ou seja, existe um único plano que passa por essas duas retas aí ao mesmo tempo. Não existe mais do que um plano, não. Existe apenas um único plano. Olha só, vimos aqui então os postulados da determinação. Cara, esses daqui são importantes, tá certo? Digamos que são um dos mais importantes. O primeiro aqui então nem se fala, que dois pontos distintos determinam uma única reta. É o mais importante, na minha opinião, tá certo? Vamos continuar então? Olha só, o próximo é o postulado da inclusão. O que nos diz o postulado da inclusão? Se dois pontos distintos de uma reta pertencem a um plano, então essa reta ela está contida no plano. Poxa, pensem em um plano qualquer aí, ó. Pensaram? Qualquer plano, desenhe um plano qualquer aí. Se eu tenho dois pontos distintos, diferentes, de uma reta, e esses dois pontos pertencem ao plano. Ó, se esses dois pontos estivessem aqui fora, poderíamos ter que essa reta seja paralela ao plano, certo? Se ele tiver um único ponto em comum, pode ser que essa reta, ela cruze o plano, mas aí ela vai ter apenas um único ponto, que ela vai furar o plano, tá? Se uma reta tem dois pontos no plano, cara, significa que essa reta tá nesse ponto, ou que essa reta tá nesse plano. Então essa reta ela está contida neste plano. Então isso é válido também, tá bom? Então dois pontos distintos de uma reta pertencem a um plano. Então se isso daí é válido, então com certeza a reta ela está contida neste plano, tá bom? Bom, agora os postulados da divisão. Um ponto divide uma reta em duas semirretas. Como assim? Eu tenho uma reta, eu falei para vocês que a reta ela é infinita. Ela não tem começo e ela não tem fim. Nós apenas fazemos uma representação desta reta, tá certo? Mas olha só, se eu colocar um ponto nela, vou chamar aqui por exemplo de ponto A, esse ponto ele está dividindo essa reta em duas semirretas. E o que são semirretas? Semirretas são aquelas lá que tem um começo, mas não tem um fim. Então, duas semirretas. Temos uma semirreta para cá e uma semirreta para cá. Ela começa aqui exatamente no ponto A, mas ó, ela vai para infinito para esse lado e ela vai para infinito deste outro lado. Então, um ponto divide uma reta em duas semirretas, ok? Agora, olha só. Uma reta divide um plano em dois semiplanos. É o mesmo pensamento, ó. Se eu tenho um plano qualquer, o plano ele tem começo, ele tem fim? Não, ele é infinito, assim como a reta. Então, se eu pegasse uma reta aqui, ó, essa representação desse plano, uma reta aí, o que está acontecendo com essa reta? Ela está dividindo esse plano em dois semiplanos, ó. Temos um para cá e temos aí um semiplano para cá. Então, isso que ela faz, ela divide um plano em dois semiplanos. E aí, ó, um plano, ele divide o espaço em dois semi-espaços. Considera o espaço sendo tudo que eu tenho aqui abaixo, certo? Se o meu espaço é tudo que eu tenho aqui abaixo e eu fizesse isso, ó, pegasse um plano aqui, ó, colocasse um plano, ele dividiria o meu espaço em dois semi-espaços, que continuariam sendo infinitos, porque tem infinitos para cá e tem infinitos para cá, mas continuariam sendo infinitos, porém teríamos agora dois semi-espaços, tá certo? Então ele divide um espaço em dois semi-espaços. Olha,
Não sei se você está pensando que eu estou meio que viajando nisso daqui. Será que isso aqui cai em prova? Sim, pode ser que isso aqui caia em prova. Ele pergunte teoricamente isso para vocês, tá certo? Pode ser que caia. Aí o que ele faz? Ele tira uma palavrinha e aí ferra tudo, porque aí pode ser entre errado e correto na afirmação, tá certo? Mas continuando, então, agora vamos ver posições relativas entre duas retas. Então, nós temos duas retas. Se nós tivermos duas retas, nós podemos ter algumas posições relativas. A primeira que eu trouxe aqui é o quê? Paralelas distintas. O que seriam duas retas paralelas distintas? Duas retas que nunca se cruzam e vão assim para sempre, para o infinito e além. E elas não se cruzam, tá certo? Então, são paralelas distintas. Agora, além de paralelas distintas, nós podemos ter as paralelas, só que coincidentes. O que são paralelas coincidentes? Está exatamente uma em cima da outra. Então, uma está passa no mesmo lugar da outra. Então, são chamadas de paralelas, porém, paralelas coincidentes, tá certo? Depois das paralelas coincidentes, nós temos o quê? As retas concorrentes. O que seriam as retas concorrentes? As retas concorrentes é o quê? Duas retas quaisquer que se cruzam. Então, é só se cruzar? Precisa formar algum ângulo? Não. Não precisa formar nenhum tipo de ângulo específico nas concorrentes. Basta com que elas se cruzem. Então, pegou duas retas que se cruzam em um único ponto. Por quê? Se tiver mais de um ponto, elas são coincidentes. Então, tem que ser um único ponto. Duas retas que se cruzam em um único ponto são chamadas de concorrentes. Um caso específico das concorrentes é o caso das perpendiculares. O que são duas retas perpendiculares? São duas retas que, além de se cruzar em um único ponto, elas formam 90 graus. Então, além de se cruzar, vamos ter um ângulo de 90 graus. Como assim, ó? Exatamente deste jeito, ó. Se cruzaram e formaram um ângulo de 90 graus. São concorrentes? Sim. São perpendiculares? Sim. Agora, essas daqui, ó. Por exemplo, suponha que aqui tenha 100 graus. Essas duas retas são concorrentes? Sim. São perpendiculares? Não. Por quê? Porque não formam um ângulo de 90 graus, tá certo? E por fim, temos as retas reversas. O que são retas reversas? Elas não podem ter nenhum ponto em comum, conforme eu falei. Então, olha só, elas podem ser assim, podem ser assim, pode ser assim. Ou seja, elas não podem ter nenhum ponto em comum, então elas não estão em um mesmo plano. Duas retas reversas não podem estar no mesmo plano. Pensa num dado, que é um cubo. Aí você pensa nas arestas desse cubo. Temos arestas que são paralelas, temos arestas que são perpendiculares e temos arestas que são reversas, que elas não têm nenhum ponto em comum e elas não fazem parte da mesma face. Então elas são chamadas de reversas. Então as reversas não têm ponto em comum e não estão no mesmo plano. Fora isso, das reversas, temos as ortogonais, que é o quê? São reversas, só que aí, ó, são aquelas que formam um ângulo de 90 graus na projeção dela. Agora, se elas forem tortas assim em reversas, beleza, elas não são ortogonais. Agora, se elas formarem 90 graus na projeção, aí elas são ortogonais, tá certo? Então isso é o que falam para nós aqui as posições relativas entre essas duas retas quaisquer. Vamos continuar então? Olha só. Agora as posições relativas entre reta e plano. Primeiramente, podemos ter o quê? Uma reta paralela ao plano. Então nós temos um plano e temos uma reta que é paralela a esse plano. Ou seja, essa reta não possui nenhum ponto em comum ao plano. Então, se uma reta não tiver nenhum ponto em comum ao plano, digamos que ela é paralela a esse plano. Agora, reta contida no plano. Reta contida no plano é uma reta que possui pelo menos dois pontos também pertencentes ao plano. Então, se eu tiver dois pontos do plano que também pertencem a uma reta, significa que essa reta está contida. Nós já vimos isso em um postulado anterior. Mas então uma reta contida é aquela reta que está no plano, que todos os pontos da reta estão presentes no plano. Mas não precisamos garantir que todos os pontos da reta estejam no plano para que ela esteja contida no plano. Basta com que dois pontos da reta já estejam no plano. Se dois pontos da reta já estiverem no plano, já é suficiente e necessário para garantir que
essa reta esteja contida no plano, tá certo? E por fim, temos uma reta secante ou também chamada de incidente ao plano, que é o quê? Aquela que, digamos assim, fura o plano. Então, se ela fura o plano, ela vai furar em um único ponto. Então, ela fura o meu plano num único ponto. Então, essa reta, ela tem um único ponto em comum com o plano. Então, ela está cortando esse plano, tá certo? Então, são os três tipos aí de posição relativa entre reta e plano. Agora, vamos ver aqui, ó, as posições relativas entre dois planos. Então, nós temos posições relativas lá entre ponto e reta, entre duas retas. Agora vamos ver a posição relativa entre dois planos. Nós podemos ter planos paralelos. Sim, cara, óbvio. Nós podemos ter planos paralelos, ó. Pegue dois planos que não tenham nenhum ponto em comum, eles são paralelos. Quer um exemplo disso? Pensa no que eu te falei do dado. Pega a face de cima do dado e a face de baixo do dado. São dois planos paralelos. Por quê? Porque são dois planos que não tem nenhum ponto em comum e a distância entre eles será sempre a mesma. Agora, o que são planos coincidentes? Planos coincidentes são dois planos que estão o quê? Um sobre o outro. Exatamente, um representa o outro. Então está um sobre o outro, são planos coincidentes, eles se coincidem. Todos os pontos de um também são pontos de um outro plano, tá? E por fim, temos aí, ó, planos secantes. O que são planos secantes? São planos o quê? Que se cruzam. Então, se eles se cruzam, o que vai acontecer aqui, ó? Se eles se cruzam, então, numa reta, então eles são secantes. Então tem uma reta que corta eles, ó. Então, ó, pensa, quando uma reta corta um plano, tem um ponto em comum. Quando um plano corta o outro plano, ele tem uma reta em comum, tá certo? Pense aí no cruzamento de duas paredes da sua casa aí, ó, da sua sala onde você está assistindo, de onde você está assistindo, do lugar que você esteja assistindo. Procure uma parede que tenha um canto. Um lado dessa parede com o outro lado dessa parede. São secantes, porque eles estão se cortando. E olha só qual é a figura geométrica que é formado na emenda disso daí. Se for totalmente vertical sua parede, aí não tô falando se ela for redonda, né? Se for vertical aí, é uma reta que vai ser formada, tá certo? Bom, então temos esses três tipos aqui, ó. Planos paralelos, planos coincidentes e planos secantes. Vimos diversos postulados, posições relativas, mas como que pode ser uma questão em prova que vá cobrar isso para mim? O que eu posso saber para fazer exercícios, questões de prova? Justamente isso, cara, é a teoria. Infelizmente é a teoria que vai mudar lá uma palavra porque vai desestruturar tudo para você. Querem ver? Acompanhe comigo a partir de agora, então. Olha só. Bom, ele já pergunta o seguinte, é correto afirmar que? Ele nos dá ali 3 afirmações, certo? E aí a gente tem que ver quais são verdadeiras, quais são falsas e analisá-las, tá? Então vamos ver. Primeira afirmação, 2 pontos distintos determinam uma única reta que os contém. Perfeitinho, assim como disse o postulado. 2 pontos distintos. Se ele tivesse falado só isso daqui, ó, para vocês, ó. 2 pontos determinam uma única reta que os contém. Aí seria falso. Porque esses 2 pontos, eles devem ser distintos, tá bom? Então essa daqui está verdadeira. Bom, segundo, 3 pontos distintos determinam um único plano que os contém. Cara, esses 3 pontos não precisam ser distintos. Eles têm que ser o quê? Não colineares também. Então eles têm que ser distintos, óbvio, diferentes, mas eles também precisam ser não colineares. Ou seja, se ele não fala essas 2 palavrinhas aí, ó, não colineares, está errado. Por quê? Colinear significa que eles estão alinhados. Então, esses 3 pontos distintos, diferentes, eles não podem estar alinhados.
Tem que ser 3 pontos não colineares, não alinhados. Então, essa afirmação 2, ela é falsa. E a afirmação 3? Se 2 pontos de uma reta pertencem a um plano, então a reta está contida no plano. Você pode falar, puxa, tá certo, mas não tá certo. Tá certo ou não, mas não tá certo? Não tá certo. Por que isso daí não tá certo? Tem que ser 2 pontos distintos, tá? Ou seja, 2 pontos diferentes. Se eu tiver 2 pontos colineares que tá um sobre o outro, aí, ó, 2 pontos de uma reta pertencem a um plano. Então a reta está contida no plano. Se for nesse mesmo ponto aqui, ó, esses 2 pontos, então esses são 2 pontos aí, ó, que são um sobre o outro, eu posso ter uma reta aqui, ó, o quê? Que só corta esse plano, que não está contida no plano. Então tem que ser 2 pontos distintos, tá certo? 2 pontos diferentes. Se fosse isso que tivesse escrito, estaria correta. Mas como ele falou assim, então isso aqui está errado. E aí olha para as alternativas. Todas são verdadeiras? Não. Todas são falsas? Não, a primeira é verdadeira. Apenas a 1 e a 2 são falsas? Não, a 1 é verdadeira. Apenas a 2 e a 3 são falsas? Sim, correto. Então a resposta correta é a alternativa D. Desta questão aqui, é fácil a gente observar o seguinte, é uma palavrinha mesmo ou outra que vai mudar ou acrescentar, vai colocar aí, acrescentar ou tirar, para deixar a afirmação certa ou para deixar a afirmação falsa, tá? Então fica ligado nisso daqui. Vamos ver outra questão desse estilo? Olha só. Se a reta R é paralela ao plano alfa, então, aí a gente tem que fazer o quê? Assinalar a alternativa que vai estar falando isso daí, ó. Bom, então todas as retas de alfa são paralelas a R? Vamos tentar imaginar esse desenho aí, ó. Eu tenho um plano alfa e tem uma reta R. Todas as retas de alfa são paralelas a R? Se eu pegar retas assim, sim, são paralelas. E quantas nós temos assim? Infinitas. Porém, nós também podemos ter retas nesse plano assim. E aí essa reta que está nesse plano assim, ela não é paralela a R. Ela é o quê? Reversa a R. Então, não são todas as retas de alfa que são paralelas a R. Algumas são reversas. Então, a alternativa A está errada. E a alternativa B? Vamos ver. Existem em alfa retas paralelas a R e retas reversas a R. Foi o que eu acabei de falar. Existem retas paralelas? Sim. Quantas? Infinitas. Existem retas reversas a R? Sim. Quantas? Infinitas. Então, se existem paralelas, também existem reversas. E é justamente isso que esse B está falando. Está falando que existem em alfa retas paralelas e retas reversas. Então, é a nossa alternativa correta. Vamos ver o porquê que a C, a D e a E são falsas? Olha só, existem em alfa retas paralelas a R. Até aqui está correto. Só que aí ela fala, e retas perpendiculares a R. O que é retas perpendicular? Retas perpendiculares são duas retas que se cruzam e formam um ângulo de 90 graus. Cara, o plano alfa com a reta R é paralelo. Então não tem nenhum ponto de alfa e R comum. Então você acha que vai ter reta perpendicular? Jamais, nem concorrente tem. Quem dirá perpendicular? Então por isso que está errado. D. Todo plano que contém a reta R intercepta alfa. Se fosse um plano na vertical, até poderia interceptar. Mas, e se fosse um aqui também, ó, por exemplo, aqui, ó, que R está ali, R está nesse plano, e esse plano continua sendo paralelo a alfa. Então é todo o plano? Não, nem todo o plano, tá certo? Por isso que está errada. E a última, que é a alternativa E, fala o seguinte, nenhuma das anteriores é verdadeira. Não, nós já vamos encontrar da B, né? Então, essa alternativa também está eliminada, tá bom? Vamos ver a última questão sobre isso daqui, então? Olha só sobre o que ele fala agora. Assinale a alternativa falsa.
Então vamos lá. Duas retas não coplanares são reversas. O que significa nós falarmos duas retas não coplanares? Se eu falo duas retas não coplanares, elas não estão no mesmo plano. Se duas retas não estão no mesmo plano, não tem como elas serem paralelas. Para elas serem paralelas, pelo menos um plano vai ter aí que a contenha. Ou seja, vai ter um plano que contenha as duas retas. Agora, se duas retas não são coplanares, então não tem plano em comum entre elas. Então elas são reversas. Beleza. Isso daqui está correto. Mas ele pede para a gente assinalar a alternativa falsa. Então não é ela que você vai assinalar. Beleza. Vamos ver a B. Se uma reta não tem ponto em comum com um plano, ela é paralela a ele. Gente, se a reta não tiver ponto em comum, ela vai ser o quê? Paralela, não tem como ser outra coisa, não tem como ela ser reversa, tá bom? Porque ao plano ela vai ser. Agora, as retas contidas nesse plano, aí é outra história. Então, se a reta ela não tem ponto em comum com um plano, então digamos que ela é paralela a ele. Isso daqui também está correto. E aí a afirmativa C, vamos ver. Duas retas que têm ponto em comum são concorrentes. Será? Duas retas que têm ponto em comum são concorrentes. Deveria estar escrito aqui o seguinte: duas retas que têm apenas um ponto em comum. Então, olha só, duas retas que têm ponto em comum são concorrentes, está errado, porque tem que ser duas retas que têm apenas um único ponto. Apenas um único ponto em comum. Aí sim estaria correto. Então, ela é afirmativa falsa e é que nós devemos assinalar. Vamos ver as outras, por que elas estão certas, tá bom? Certas assim, porque ele quer assinalar a falsa. Vocês entenderam aí. Então, olha só. Dois planos sendo paralelos, toda reta que fura um, fura o outro. Só tem dois planos aí paralelos. Dois planos paralelos. Toda reta que vai furar um, vai furar o outro com certeza absoluta. Isso aqui está correto. Então, nós vamos assinalar porque nós queríamos a falsa. E na E? Bem parecido, olha só. Dois planos sendo paralelos, posso usar esse mesmo exemplo. Todo plano que intercepta um, intercepta o outro. Sim, porque se eu for traçar um outro plano aqui, ó, vai cortar um e vai cortar o outro também. Então, isso aqui também está correta. Sendo assim, não pode ser assinalada porque ele queria a alternativa falsa. Então, pessoal, essa parte aqui é uma manipulação das palavras que pode estar faltando ou que vocês vão acrescentar para deixar correto aí. E aí sim saber se está correto ou não aquela afirmação que ele está fazendo, de acordo com os postulados que eu falei para vocês e de acordo com as posições relativas entre as retas, entre uma reta e um ponto, e entre os dois pontos lá, e uma reta e um plano, tá bom? Então fiquem ligados em tudo isso que nós vimos nessa aula aqui que foi bem teórica. Um grande abraço e bons estudos para vocês. Até a próxima!